Olá para todos, nós começamos agora o nosso sexto estudo de Introdução ao Novo Testamento e, com relação à nossa narrativa, será o último estudo. Hoje nós teremos o nosso tema sendo como o fim do período apostólico. Então, como de prática, começamos nosso estudo orando ao nosso Deus que nos abençoe. Então, oremos. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti por todos esses momentos que Tu nos permitiste que estivéssemos estudando a Tua Palavra, estudando aquilo que Tu nos deste como ferramentas, como auxílios e apoios para que pudéssemos compreender melhor aquilo que acontecia na narrativa, que ocorre na narrativa da Tua Palavra. Agradecemos ao Senhor porque até aqui Tu nos tem ajudado e rogamos que Tu continues nos ajudando a partir de agora, como Tu já o tens feito. Agradecemos, portanto, por todas estas coisas, pedimos que Tu nos abençoes neste estudo, no dia de hoje, e pedimos isto no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, como comentado, agora nós teremos nosso último estudo. A partir de agora, já essa parte narrativa já não mais teremos. A gente vai ter mais um, semelhantemente ao do Antigo Testamento, a gente vai ter esse último estudozinho com o nosso reverendo, nosso pastor, para a gente poder juntar todas as coisas e finalizar, né, fechar com chave de ouro essa série de estudos agora, de introduções ao Antigo e agora ao Novo Testamento. Hoje a gente vai falar sobre o fim do período apostólico, ou do período canônico, pode-se dizer assim, por conta de que a nossa narrativa hoje ela vai terminar aproximadamente na mesma época que a narrativa bíblica, ou melhor, que o período de escrita bíblica, o período no qual os apóstolos estavam ainda vivos, também acaba. Então, o apóstolo João, a gente tinha visto já é, sobre a morte dele, né? E a morte dele foi muito próxima do momento no qual a gente vai ver, do final do momento no qual a gente vai ver hoje. E a gente vai então hoje chegar até o ano 70 depois de Cristo, que são os últimos eventos que vão influenciar mais significativamente, os últimos eventos próximos que vão influenciar mais significativamente a nossa interpretação, o nosso estudo da palavra. Então, hoje nós temos nossos slides, que nós veremos aqui. Eu só vou precisar de um segundinho, porque ele está sem... não está aparecendo aqui. Só um segundinho. Preciso só configurar aqui. Aí, agora vai. Em 3, 2, 1 e tchau. Aí. Então hoje nós temos nosso estudo que vai falar sobre esse fim do período apostólico. E esse estudo de hoje ele vai estar dividido em duas partes. A primeira parte a gente vai ver sobre o fim dos apóstolos e de outros personagens importantes na narrativa bíblica, como que foi a morte deles, e a gente vai ver também como que se deu a destruição de Jerusalém. Em grande parte, as informações que a gente tem aqui sobre a morte desses personagens foi tirado de um livro muito interessante, um livro eu não lembro de que época da Reforma, talvez século XVIII, XIX, mas é um livro do John Foxe, chama O Livro dos Mártires. E eu ia abrir aqui para mostrar, mas não consegui chegar na capa aqui a tempo. Enfim, o Livro dos Mártires, é um livro muito interessante que ele vai pegar a história do martírio cristão desde essa primeira época da história da igreja até você chegar em períodos mais recentes, contemporâneos à época na qual o John Foxe vivia. Então aqui, ó, esse livrinho aqui, uma versão de graça que tem no Kindle, de graça, né, Foxe's Book of Martyrs, ou uma história das vidas, sofrimentos e mortes triunfantes dos primitivos mártires protestantes. Então, esse livro é muito interessante, super recomendo a leitura. Livro maravilhoso, se você quiser entender um pouco sobre aquilo que nossos irmãos passaram ao longo da história e todos os tipos de mortes horrendas que ocorreram ou pelas quais os cristãos passaram. É um livro muito bom, muito interessante, recomendo de verdade. Então, nesse fim do período apostólico... então, só comentando mais uma coisa. É importante destacar essa fonte, que é do Livro dos Mártires, do John Foxe, porque existem diversas tradições cristãs e muitas vezes conflitantes com relação à maneira com que os apóstolos ou outras pessoas morreram.
a gente vai ver isso conforme for expondo dentro do nosso estudo. Mas, para escolher alguma, foi a narrativa do John Foxe. Então, só para comentar, às vezes você tem um certo apóstolo lá, um certo personagem da Bíblia que ou a gente não sabe, ou que em algum lugar, alguma história, alguma tradição fala uma coisa, daí outra fala outra, não, que ele morreu enforcado, não, ele morreu crucificado, não, ele morreu assim, não, ele não morreu, tem um negócio assim. Então, então é isso. A primeira morte que a gente vai ver é de um que estava, né, junto com o Senhor e está na narrativa da palavra, né? Opa, a gente tá com um problema aqui na nossa captura de tela, tá cortando uma partezinha. Vamos ver se a gente consegue resolver isso. Só um segundinho. Vamos ver se dá certo. Aí, ó, tá aparecendo, tá aparecendo, tá aparecendo. Acho que agora vai. Foi? Deu certo, né? Aparece tudo agora. Então, o primeiro personagem que a gente vai ver é Judas Iscariotes, aquele que traiu o nosso Senhor. E é colocado isso, eu coloquei ele especialmente, porque assim, ele não está dentro da narrativa apostólica, posteriormente, naturalmente, mas, sendo ele o filho da perdição, em Atos, nos narra como que foi a maneira que ele morreu. Então, se a gente abrir aqui em Atos 1, a gente vai falar aqui sobre o que aconteceu com Judas. Diz assim, só um segundinho. Aqui, ó. Atos 1, a partir do 17. Ou melhor, do 16. Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio de todas as suas entranhas. Perdão, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. Então perceba, a gente tem a narrativa de que, Judas ele se enforcou, é o que vai falar nos evangelhos, e dois, é falado lá aqui em Atos que Judas de algum jeito o corpo dele se precipitando partiu ao meio e o lugar até onde ele morava ficou conhecido como campo de sangue. Então, como que é possível uma pessoa se enforcar e partir o corpo ao meio, né? Meio contraintuitivo isso, né? Só que perceba que tem duas bolinhas aqui, dois lugares marcados. Um deles é enforcamento. Então, o que acontece é que se você for ver como que é o campo lá, como que é os derredores ali de Jerusalém, você vê que ali é um lugar onde você tem esses planaltos, então você tem às vezes um tipo de relevo aqui e uma queda abrupta, certo? Para outro tipo de relevo. E é um lugar com algumas árvores, não muito frondosas, mas assim, acontece que eu esqueci o termo, nesses despenhadeiros, você tem às vezes a árvore que está ali muito pertinho da beira do despenhadeiro. Então, aparentemente, o que aconteceu é que Judas foi lá, fez uma forca, e ele se enforcou numa árvore, numa dessas árvores que estavam nesse despenhadeiro. E daí, estando enforcado lá, em algum momento aquela corte se deteriora e o corpo dele cai de uma altura muito grande. Você pode perceber aqui do ladinho que tem um desenho aqui de um campo, mais ou menos o que se imagina que foi. Então, em algum momento, o corpo dele cai e, caindo numa pedra em algum lugar, ele se partiu ao meio. Então, para explicar que foi essa a morte de Judas. Outra pessoa que a gente vê agora é Estevão, certo? O primeiro mártir que aparece na Bíblia. Estevão, dentro da narrativa apostólica, a gente até já viu sobre ele, né? A maneira como ele foi apedrejado e no momento onde Saulo, ele estava próximo ali, ele consentia na sua morte, né? A pessoa que deu o parecer, que estava lá vigiando, tendo certeza que estava tudo certo na morte, julgamento e tudo, era Paulo, e foi jogado as roupas de Estevão ali próximas de Paulo e tal, enfim. Estevão, então, teve essa morte, aparece na Bíblia, por apedrejamento. Então, para comentar, acho que nem precisa dizer, mas assim, as mortes que aparecem na Bíblia, a gente não tem debate sobre, né? É isso e é isso mesmo. Outra morte importante que aparece depois da narrativa bíblica é Tiago, apóstolo.
fala que nos tempos de Herodes, isso era Herodes Agripa I, foi quando ele foi passado o fio da espada. Tinha sido preso ele e Pedro, tinha começado a perseguição na igreja, e Herodes resolveu prender os principais líderes, prendeu Tiago, prendeu Pedro. Tiago foi morto e Pedro acabou sendo liberto, não passou pela morte naquele momento. Outro personagem importante aqui é a tradição que nos vai dizer, mas a gente tem Timão e Pármenas, que também morreram provavelmente nessa perseguição que veio depois da morte de Estevão, que é o que fala, se for pegar lá em Atos 7, que depois da morte de Estevão, uma grande perseguição apareceu lá em Jerusalém, nos arredores. Isso porque a estimativa histórica que se tem é que mais ou menos uns 20 mil cristãos tenham morrido nessa perseguição que procedeu a Estevão. E provavelmente Timão e Pármenas foram dois desses. Se você não lembra quem eram Timão e Pármenas, eles eram parte dos 7 diáconos que aparece que foram eleitos, né? Então, eram Estevão, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, Timão e Pármenas possivelmente encontraram o mesmo tipo de morte a fio da espada ou de alguma maneira parecida, e acabaram sofrendo martírio também nessa época. Outro que veio depois é Filipe. Então, Filipe, aqui a gente já está entrando mais na tradição histórica, a gente não tem isso registrado na Bíblia, mas que Filipe, provavelmente, pelo que a tradição nos fala, ele teria tido um ministério na região norte da Ásia, e ele foi, então, em algum momento, ou melhor, eu esqueci de dar a timeline, mas a morte de Estevão foi aproximadamente no ano 44. Então, se você tem a narrativa de Atos mais ou menos fixa na sua mente, pegou os nossos estudos anteriores, isso aqui a gente está no ano 44 ainda. Tem um monte de coisa acontecendo ainda, estamos dentro da narrativa bíblica ainda. Tudo, na verdade, que a gente está vendo hoje acontece, se não até o período que a gente está vendo hoje, muito próximo a esse período. Então, tudo que a gente está vendo hoje é possivelmente antes da escrita de Apocalipse, ou até a escrita de Apocalipse, próximo a esse tempo. Então a gente tem Filipe, então o ministério dele foi no norte da Ásia, e no ano 54, então mais ou menos 10 anos depois da morte de Estevão, ele foi chicoteado e depois crucificado na cidade de Heliópolis, isso na Frígia. Próximo personagem que a gente tem certa morte, né, certo registro de morte extra-canônico, é Mateus, que aparentemente teve um ministério na Pártia e na Etiópia. Então vocês lembram lá, quando a gente viu as pessoas que estavam em Jerusalém durante o Pentecostes, olha, não somos nós, elamitas, partos, medos e tal. Então, região ali da África, você tem a Pártia, de onde vem os partos, você tem a Etiópia, de onde vem os etíopes, né? Então Mateus teria sido morto a machadadas, isso no ano 60 depois de Cristo. Então aqui já 6 anos depois. Machadada, especialmente esse tipo de machado, ele era bem longo assim, e foi aparentemente morto desse jeito. Tiago, irmão do Senhor, morte dele a gente não tem registro também, mas aparentemente, ou melhor, o ministério dele teria sido em Jerusalém, provavelmente foi essa pessoa que ficou em Jerusalém, e a tradição nos conta que ele foi, primeiro, apedrejado, e depois de morto, cortaram a cabeça dele e arrancaram o cérebro dele com uma espécie de adaga, parecido com essa faquinha que a gente tem aqui em cima. Matias é outro que também teve uma morte, não uma morte dupla, né, mas foi complicado isso, é que ele foi primeiro apedrejado, e não se tem registro se ele morreu no apedrejamento ou depois, mas ele foi depois decapitado, certo? Eu coloquei ali não na guilhotina, mas coloquei na faquinha, porque é natural que depois do apedrejamento, sei lá, a pessoa está morta ou quase morta, aparentemente o que aconteceu foi que puxaram o escalpo aqui e foi isso que aconteceu. É um tanto mórbido, né, a gente falar sobre essas questões, e a gente vê como que, de fato, aparentemente ocorreu a morte dessas pessoas. E foram coisas muito violentas, né? Então, até é interessante o livro do John Foxe,
porque ele traça quase que uma história do cristianismo só falando de morte de crentes, só falando de martírios. E tem os piores tipos de martírios possíveis registrados ali. Não tem um tipo de assassinato que os cristãos não foram vítimas de. Então, é importante comentar também que, assim, a gente não tem registro bíblico e a gente tem histórias tradicionais falando sobre a morte dessas pessoas. É provável que algumas dessas pessoas não tenham morrido do jeito que está sendo falado aqui? Sim, muito provavelmente sim. A gente tem debate sobre o tipo de morte de diversas pessoas. Até a gente vai ver que Pedro é uma delas. Mas uma coisa que é importante a gente destacar, irmãos, é que essas histórias, elas provêm desde do princípio do cristianismo, desde os primeiros séculos. Mas assim, não é por isso que eu digo que foi mais ou menos assim que aconteceu. Mas eu digo que, perceba, as pessoas que viviam próximas àquela época acharam muito plausível que tenha sido assim a morte dessas pessoas, sabe? Então, não é algo esdrúxulo, não é algo absurdo você pensar nesses tipos de martírio e nesse tipo de violência que foi infligida, afligida, infligida, impungida, não sei conjugar isso, não sei que verbo usar, mas que foi perpetrada contra os apóstolos e essas pessoas próximas à narrativa bíblica. Então perceba, não é muito distante da realidade isso. A galera da época olhava, o cara lá foi morto, enforcado e depois apedrejado. É provável que tenha sido mesmo, porque assim, era natural dos cristãos daquela época serem martirizados e sofrerem coisas horríveis como essa que nós vemos. Então Matias, eu não sei se eu já falei sobre Matias, mas ele foi apedrejado e depois decapitado. Perdão, eu esqueci se eu já falei ou não. Mas, enfim. André, o ministério dele aparentemente foi na Ásia. E ele foi morto olha só, numa cruz de Santo André. Que irônico, né? Não que a cruz tinha o nome dele, nossa, vamos matar o André na cruz de Santo André. Não, porque ele sofrendo esse tipo de morte, deram o nome da cruz, o nome dele, certo? Ou tradicionalmente foi associado a ele esse tipo de cruz. É importante ressaltar que naquela época a crucificação era, assim, era um ato, vamos dizer assim, um método de morte, não era especificamente morte numa cruz, aquele Tzinho que a gente está acostumado, mas tinham diversos tipos de cruz. Se você pregava uma pessoa numa árvore. Então, a ideia da crucificação é o quê? É que você suspende os braços da pessoa e daí isso aqui faz uma pressão no pulmão, faz eu não sei explicar direito os detalhes médicos disso, mas assim, a ideia é que a pessoa ficando assim, os músculos não conseguem trabalhar direito e tal, e é uma morte que acaba sendo completamente, muito dolorida, muito dolorosa, porque a pessoa ela vai perdendo aos poucos as suas funções respiratórias, o pulmão vai se enchendo de água, coisas assim. Então é uma morte muito lenta e muito dolorosa. Só que a ideia da crucificação é você pendurar a pessoa com os braços levantados. Não é especificamente o formato da cruz, certo? A cruz era um instrumento usado para você crucificar a pessoa. Mas você podia crucificar a pessoa numa árvore, você podia crucificar a pessoa numa cruz em formato de X, você podia crucificar a pessoa num tronco, você podia crucificar a pessoa numa cruz, como a gente vê ali, a cruz que a gente associa geralmente à morte de Cristo, ou numa cruz até que fosse um T, certo? Então, são diversos tipos. Crucificação é um método de assassinato, né? Ou melhor, de homicídio, né? Por que a gente usa especificamente essa cruz para a gente pensar no cristianismo, né? A cruz que é nesse formato, não é um T, ou não é uma árvore, coisa assim. Porque a primeira Bíblia fala que foi crucificado numa cruz, né? Ele morreu numa cruz, num madeiro, e que tinha uma plaquinha em cima da cruz. Então a ideia dessa cruz, que era desse jeito ali, era para expor o criminoso mesmo. Então, se você tinha a cruz que era um T, era mais improvisada, era mais fácil de você fazer. Mas agora, judicialmente, para ser exposta a pessoa como um criminoso público, você colocaria uma plaquinha na parte de cima e tal, seria essa cruz. Até eu não vou me lembrar de qual igreja, se é a igreja ortodoxa, que a cruz deles tem mais um pauzinho ali, né? É, não sei dizer se é esse o motivo, mas é naquele lugar que iria a plaquinha, né? Uma plaquinha falando sobre
o motivo da pessoa estar sendo exposta e estar sendo morta publicamente. Opa, apareceu ali uma transição que não é para ter aparecido, talvez apareça de novo, mas enfim. A gente tem então a morte de João Marcos, escritor do Evangelho de Marcos, e assim, o tipo de morte que ele morreu nem tem aqui no, na lista de. Olha que mórbido, né? Na lista de ícones de morte que eu achei aqui. Mas João Marcos aparentemente ele foi esquartejado, só que de um jeito assim, ele foi arrastado numa cidade, a cidade de Serapis, ou melhor, a cidade de Alexandria, a gente vê ali perto do delta do Nilo, né? Alexandria, se eu não me engano. Então lá, durante a festa da deusa Serapis, João Marcos estaria lá. O ministério dele teria sido nessa cidade de Alexandria, então, e daí durante essa festa teria ocorrido um grande um estardalhaço lá, uma farândula, eu pesquisei, eu posso usar essa palavra assim, eu não sabia se era exatamente isso que se referia, eu falei isso no último estudo, acho. Ocorreu uma farândula, que é um motim, uma bagunça muito grande, uma baderna, e ele foi arrastado, o pessoal amarrou ele com uma cordinha, alguma coisa assim, e arrastaram ele, foram arrastando, 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 até que até que a cordinha soltou, porque não tinha mais corpo para arrastar. Então, tanto sendo esfolado, esquartejado ali, as partes do corpo vão saindo. Mortes muito, muito tristes. Pedro, agora. Gente, isso não tem nada a ver com as pirâmides do Egito, tá? É só porque é a transição o tipo de slide que eu escolhi, por algum motivo ele colocou essa transição diferente com a imagem antes. Pedro, tradicionalmente, é falado dele que ele foi crucificado de cabeça para baixo em Roma durante o Império de Nero. Pedro, ele, o ministério dele, ele foi, se eu não me engano, ali para seguindo ao leste ali de Jerusalém, ali da Judéia, ao nordeste, leste ali. Então foi naquela região. É muito improvável que tenha sido esse o tipo de morte dele. É muito improvável que ele tenha morrido, ou melhor, que ele tenha morrido em Roma. Porque a gente não tem registro de Pedro estando em Roma, não tem evidência disso, mas tradicionalmente dizem que ele teria morrido em Roma, crucificado de cabeça para baixo, porque nas palavras dele, ele não era digno de morrer a mesma morte ou na mesma posição que o mestre dele teria morrido. Então é isso que tradicionalmente se fala, mas assim, quanto ao lugar no qual ele morreu, pelo menos é improvável que tenha sido Roma. O apóstolo Paulo, a gente tem também registro tradicional, o ministério dele a gente já viu, foi no mundo conhecido, e ele provavelmente foi decapitado por Nero. A gente viu que é muito provável que ele tenha sido, sim, o parecer relacionado ao julgamento de Paulo, que o livro de Atos ele cria um suspense, né? O fim de Atos é próximo a esse julgamento de Paulo, que o parecer do julgamento tenha sido favorável e que ele tenha sido liberto e quem sabe até feito uma quarta viagem missionária. Porém, o que se sabe é que em algum momento ele acabou voltando para Roma, ou que a morte dele acabou sendo em Roma, e tradicionalmente se pensa que tenha sido que ele tenha morrido decapitado. Outro é de Judas, também irmão do Senhor, no ano 72 agora, ele teria sido crucificado. Seria a morte dele. Bartolomeu, outra morte dupla. Não, perdão, irmãos, eu coloquei errado. Eu Pelo menos nas minhas anotações, eu não tenho nada relacionado à cruz, então acho que foi um erro na hora de animar aqui os nossos slides. Mas ele aparentemente teria sido carneado. Não sei se os irmãos sabem especificamente o que é isso, mas assim, com bicho, depois que você mata o bicho, você precisa limpar ele para você pegar a sua carne, tirar os miúdos e tal, tirar as partes que contaminam a carne e tal. O que você faz é que, para você separar a carne, você precisa antes abrir o animal. Então você corta a pele dele e daí você vai retirando, e para cada tipo de animal tem uma técnica diferente, você vai tirando a pele do animal, certo? Para você poder separar a carne da pele. Bartolomeu, aparentemente, possivelmente teria morrido dessa maneira. Até se você for ver as artes
medievais, artes sacras, que mostram os apóstolos, Bartolomeu muitas vezes ele é visto ou próximo, segurando e tal, uma faca de carnear, ou mesmo sofrendo esse tipo de morte, certo? Então, a ideia é que você prende a pessoa em algum lugar e daí você vai cortando a pele, você vai com uma faquinha, você vai puxando a pele e vai, né, e vai saindo. Até isso é importante de comentar, porque você, nessa questão de arte sacra, você tem algumas pinturas até que mostrando a Nova Jerusalém, mostrando o céu e tal, geralmente, ou em algumas delas, eu sei que o Francis Schaeffer, num dos livros dele, eu não lembro qual, mas ele vai citar especificamente essa história, que você tem pinturas nas quais Bartolomeu ele aparece segurando a própria pele. E né, é importante a gente saber dessas coisas para tentar imaginar. Tomé, ele teria. Ah, eu esqueci de falar. Bartolomeu, o ministério dele teria sido na Índia. E Bartolomeu, ou melhor, Bartolomeu, o ministério dele teria sido na Índia. E Tomé na Pártia e na Índia. A gente já viu onde que era mais ou menos os partos ali. E Tomé teria sido então empalado com uma lança. Outro tipo de morte, Lucas, né, o ministério dele foi junto a Paulo, e ele foi crucificado, só que aqui né, tem uma cruz, mas ele possivelmente tenha sido crucificado numa árvore ali na Grécia. Temos Barnabé. Barnabé eu não achei nada para colocar aqui, mas o tipo de morte dele a gente não tem registrado, não sabemos como que ele morreu, mas é possível que ele tenha morrido próximo agora do ano 73. Simão Zelote, o ministério dele também foi bem extenso, foi na Mauritânia, na África e possivelmente ele tenha chegado até próximo à região ali da Inglaterra, onde hoje é a Inglaterra, o Reino Unido, e tenha pregado aos bretões. É possível isso. Ele foi crucificado, isso no ano 74. E o último dos apóstolos a morrer, e o último dos personagens que a gente vai ver hoje, a morte dele, foi. Opa, fugiu aqui. Mas foi o apóstolo João. João ele teve um ministério na Ásia Menor, a gente viu isso nos estudos anteriores, só que perceba que tem uma morte dupla dele. Né? Tem uma tradição, tradicionalmente se ouve, pode ser lenda, mas né, é o que se ouve, é que João ele teria sido jogado num caldeirão de óleo fervendo. E talvez tenha sido assim a morte dele, talvez não. Por conta de que até é um tanto extraordinária essa história, porque falam que foi não sei se especificamente no Coliseu, mas em algum desses centros de entretenimento gregos, né, desses centros de entretenimento romanos, perdão, que você teria ele sendo jogado ali, e a história conta que ele não morreu, mas que todo mundo ali vendo aquele milagre, todo mundo que estava assistindo, os milhares e milhares de pessoas que estavam assistindo ao espetáculo, elas se converteram ao cristianismo, assim, naquela hora. Então, assim, são tradições que são passadas de séculos e séculos, né? Então não tem como ter um parecer sobre. Mas, ao que tudo indica, né, se não tendo sido lenda, né, essa questão de ser jogado ali, o que a gente sabe é que João ele tinha sido exilado na ilha de Patmos, então isso a gente tem a fonte né, da própria palavra, isso já João próprio escreveu Apocalipse, o último dos livros da Bíblia. Então, assim, é provável que ele não tenha morrido ali naquela situação do caldeirão, não sei se existiu ou não aquela situação do caldeirão, mas João acabou morrendo depois de velhice, né? Foi a única dessas pessoas que teve uma morte mais sossegada, pode-se dizer assim. Acabou possivelmente, provavelmente morrendo de velhice lá na ilha de Patmos, então em causas naturais ali. E esse é o fim da nossa narrativa, então. E a gente vai ver agora um detalhe importante, que é importante para a gente entender certos eventos que a gente vê na palavra, que é a destruição de Jerusalém, que se deu no ano 70. Opa, fui errado no slide ali.
Eu achei que eu já podia parar com os slides, ainda não podia. Então, assim, se a gente for lá em Lucas 2,16, depois que Jesus, as pessoas falam para ele, Senhor, tá vendo esses templos? Tá vendo o nosso templo? Que bonito, né? Falando do templo de Herodes. Lucas 21,6 fala isso. Jesus, ele olha e fala para as pessoas, olha, é o que diz no versículo, nesse versículo. Então disse Jesus, vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E ali Jesus ele estava falando da destruição de Jerusalém, especificamente sobre a destruição do templo. Então o próprio Jesus, na narrativa da palavra, ele nos diz que chegaria um tempo, chegariam dias, nos quais aquilo que a gente tava, que as pessoas estavam vendo, mestre, olha que pedras, que construções, que bonito que é aqui, olha, vai chegar um momento que tudo isso aqui vai ser derrubado, não vai ficar pedra em cima de pedra. O que era meio inconcebível para o povo daquela época, ou não tão inconcebível, mas não, era assim, porque eles criam que tinham a bênção divina e criam que o templo era o símbolo máximo da presença do Senhor e que ali Deus estava, e que, né, não tendo mais templo, que tipo de Deus que eles criam, né? Só que Jesus ele fala que, né, o templo não era de verdade, o templo final não era aquele, o templo era o seu corpo, era Jesus que era aquele que é a eterna habitação de Deus, não o templo. Cristo é o templo do nosso Senhor, né, ou melhor, Cristo é o templo da habitação divina, no qual nós visivelmente enxergamos, o apóstolo, né, em 1 João vai falar, né, que os nossos olhos viram, nossas mãos tocaram e tudo mais, né, ele que é essa figura corpórea, a expressão exata do ser de Deus manifesta em carne diante de nós, não um templo. Então, Jesus lhe falou, isso aqui vai ser destruído. Então, o que aconteceu foi que a gente viu que a gente já tinha visto isso, se eu não me engano, no nosso primeiro estudo do Novo Testamento, falando sobre o período intertestamentário, que já no começo da narrativa bíblica, a Judéia não era um reino mais, não era um reino que era vassalo dos romanos, mas agora uma província romana, já tinham sido conquistados, já tinham sido anexados. A gente viu no nosso tour virtual por Jerusalém o Forte Antônia, que tinha sido um forte construído lá em Jerusalém, que era a sede do poderio romano ali em Jerusalém. Então era muito importante aquele forte. E era um lugar que estava tão envolvido com as questões da cidade que, para vocês terem uma ideia, até pelo que se registra, as vestes sacerdotais eram guardadas lá, no forte. Aconteceu que teve certo momento próximo lá na década de 60 do primeiro século, ou melhor, na década de 60 do primeiro século, que os zelotes, a gente já tinha visto também quem que eram essas pessoas, eram esses revolucionários ali dentro dos judeus que não aceitavam, não queriam o poderio romano por sobre eles, mas em algum momento eles conseguiram tomar esse forte, o Forte Antônia. Tomaram lá e isso foi muito complicado. Isso por causa de um tal de Gessius Gessius Florus. Ele era o administrador de Jerusalém naquela época e ele havia tomado parte do tesouro do templo. Não lembro quantos ciclos, acho que eram 20 ciclos do templo, que era, sei lá, é um absurdo de suntuosidade essa quantidade, sabe? Era em torno, acho que, de 300 quilos de ouro, uma coisa assim, era muita coisa. Então, dentre as coisas lá do templo, o ouro do templo, a mobília, ele acabou pegando para ele, ou por algum motivo, acabou saqueando o templo. Isso gerou uma revolta dos zelotes, então daí eles, tão revoltados, conseguiram capturar o Forte Antônia e capturaram também a cidade de Massada. E aqui está aquele spoiler que eu tinha dado no começo. Cadê? Aqui. Massada, ela é aqui ao sudeste de Jerusalém. Então aqui em cima a gente tem a cidade de Jerusalém, a gente tem aqui perto a cidade de Qumran e a gente tem aqui Massada, que perceba que está nessa região próxima ao Mar Morto e que faz fronteira, né, caso alguém queira vir pelo outro lado, desce aqui por baixo e acaba tendo que passar aqui por Massada, certo? Vem aqui por baixo desses grandes lagos aqui e acaba tendo que passar próximo a essa região aqui, algum exército, alguma coisa. Então havia, naquela cidade de Massada,
havia um forte muito importante. E daí os zelotes conseguiram tomar não apenas o Forte Antonina, mas também Massada, pegaram ali. Foi enviado um general chamado Vespasiano para resolver o BO. Isso no ano 67 ele foi enviado. E ele conseguiu capturar a maioria das cidades ali próximas, então a gente tem em Jerusalém aqui, essas cidades mais ao norte aqui, ele conseguiu dominar toda essa região. E ele quase atacou Jerusalém. Quando ele resolveu atacar, estava próximo a atacar Jerusalém, foi quando Nero ele se suicidou. E ele acabou tendo que voltar lá para Roma, porque ele era um general muito importante, né? E acabou tendo que voltar para lá. Nisso, houveram golpes de Estado em Jerusalém, só que foi uma situação meio, um tanto, como é que fala? Instável, porque você tinha a cidade de Jerusalém e você tinha dois governantes ali na cidade. Você tinha um deles que era Simão Bar Diora, isso é o nome latino dele, né? Simão, filho de Diora, que ele capturou a parte citadina de Jerusalém, pegou a cidade alta de Jerusalém. E o filho dele, Eleazar, capturou o templo. Então você tinha Eleazar que estava no templo e você tinha Simão Bargiora que estava ali capturada a cidade toda em volta do templo. Né? Naturalmente, o templo era próximo das muralhas lá e tal, então não sei como se dava movimentação, abastecimento ali, mas ocorreu essa situação e durou bastante tempo. Nisso, Vespasiano, resolvendo os BOs lá com a questão da morte de Nero, ele volta e ele, mais uma vez, está ali nas proximidades ali de Jerusalém, então está vendo ali guerras ali próximas, está vendo rumores de guerra, e Vespasiano ele quase ataca, mais uma vez, rumores de guerras com Jerusalém. Só que quando isso acontece, Vespasiano é proclamado imperador. Ele se tornou, então, o próximo imperador do Império Romano. Isso é importante porque foi mais ou menos nessa época que você teve pessoas, cristãos especificamente, que vendo essas situações, vendo guerras, rumores de guerras, coisas assim, saíram de Jerusalém e fugiram para as montanhas, literalmente. E foi levado muito da literatura cristã para esses lugares. E você tinha certas seitas também, que foi o caso do pessoal de Qumran, que também estava nessa região montanhosa ali próximo do Mar Morto. A gente viu ali no nosso mapinha onde que é Qumran, aqui então ao leste de Jerusalém. Ali você tinha essa sociedade de pessoas, eles eram chamados massoretas, eram pessoas que se preocupavam com a preservação do texto sagrado, então eles criaram os pontinhos que a gente tem na língua hebraica, não as pessoas de Qumran, mas os massoretas, porém você teve preservado muito do escrito chamado massorético lá em Qumran. E daí isso foi o que ocorreu, você tinha aquelas pessoas naquele lugar, uma sociedade, uma escola, quase uma universidade lá, que ficavam nas montanhas lá e tudo mais, e lugares das montanhas eram utilizados para guardar os vasos com os pergaminhos e tal. E alguns cristãos também, nessa época, começaram a fugir de Jerusalém e muito de registro do Novo Testamento, coisa assim, acabaram indo parar nessas montanhas, que foram descobertos posteriormente, isso muito posteriormente, no caso, no século passado, não lembro que ano, 1920, 1930, 1970, sei lá, que foi descoberto os chamados manuscritos do Mar Morto, que foi assim a maior descoberta arqueológica do século passado, ou de sei lá quantos séculos até ali, e que você teve essa inundação de escritos do Novo Testamento, de manuscritos e tal, muito bem preservados, que foi encontrado ali nas imediações ali do Mar Morto. Né? Como que foi descoberto aquilo? É que você tinha a história conta, né? É que você tinha um fazendeiro, ou melhor, um pastor de ovelhas, que ele estava procurando a ovelha dele. Daí ele, numa certa hora, ele jogou uma pedrinha numa caverna e que aparentemente se fazia, né, porque com a tentativa de que se fazendo barulho o bicho talvez se assuste, fuja, você veja que ele tá ali, ele jogou ali e ouviu o barulho de um vaso quebrando. E quando ele descobriu aquilo, descobriu-se também uma quantidade enorme de outros vasos lá, e dentro daqueles vasos tinham então esses pergaminhos. E daí quando começou os mercados ali nas imediações de Jerusalém serem inundados, né, com novos manuscritos e manuscritos importantíssimos do Novo Testamento, foi então que foi feita essa descoberta
dos manuscritos do Mar Morto, né, que os arqueólogos e pesquisadores acabaram encontrando, né, a origem daquilo e mais manuscritos. E isso é importantíssimo, é importante até no estudo da Bíblia hoje, por conta de que a gente tem uma publicação que é para dizer mais ou menos as diferenças que você tem entre um manuscrito e outro. Então, tem uma certa publicação, a mais confiável, mais acadêmica e mais usada, que é o Nestle Aland, que é uma publicação do Novo Testamento e que sempre vai ter notas dizendo, olha, aqui no, sei lá, no texto alexandrino 62, sei lá, é uns nomes assim, que é nome de manuscrito, sabe? É, falta vírgula nesse lugar, não tem uma vírgula. Ou no manuscrito tal, aqui tem a letra E. Tá falando essa pessoa e essa. Mas tem outro lugar que está escrito essa pessoa e também essa. E essa é a questão da crítica textual. Quando você pega essas publicações antes da descoberta dos manuscritos do Mar Morto, era meio normal, assim, você tinha uma certa... Era um tipo de publicação. Aí quando descobriram os manuscritos do Mar Morto, essa publicação a gente chama de aparato crítico do Nestle Aland, tipo, de um ano para o outro, assim, mudou completamente, assim, as publicações lá, sabe? As notas que tinha lá, as anotações relacionadas aos manuscritos e tal. Então, enfim, isso só para comentar que as pessoas então fugiram quando começaram a ver essas guerras e rumores de guerras. Vespasiano ele estava quase atacando, foi então proclamado imperador de Roma e daí ele mandou o filho dele, Tito Vespasiano, como general ali para resolver o BO. E daí apareceu um outro cara na jogada chamado João de Giscala e ele conseguiu tirar Eleazar do templo. Só que quando isso ocorreu, nessa época, João de Giscala e daí o Simão Bargiora, os dois juntaram forças porque o inimigo estava nos portões. Então, Tito Vespasiano ele primeiro fez um cerco em Jerusalém, então eles fizeram uma murada ali próxima a Jerusalém, não deixavam suprimentos entrarem em Jerusalém de jeito algum. E isso já foi uma cena por si só muito triste, porque era uma tática comum, né? Na antiguidade, o cerco, você cerca a fortaleza, o lugar lá para que não possa entrar comida, e uma hora a comida ali dentro acaba, então é o jeito mais garantido de você acabar com uma cidade, com um forte, alguma coisa assim, certo? Ou um jeito, né, não tendo outra maneira. Quando ocorreu esse cerco, as pessoas começaram a morrer de fome e começou a acumular corpos em Jerusalém. E daí, nesse ano também, no ano 70, foi quando os soldados conseguiram abrir brechas nos muros de Jerusalém, que já eram bem altos. Eu não lembro qual era a altura que eles tinham antes, mas assim, teve uma época que eles tinham certa altura, e daí, nessa época, não lembro qual dos governadores de Jerusalém, mas ele mandou aumentar os muros, então aumentou em 9 metros, e foi aí que começou o pessoal a suspeitar, poxa vida, será que Jerusalém está aprontando alguma coisa, pode dar algum BO e tal. Mas, então, era mais de 10 metros de altura essas muradas, né, esses muros de Jerusalém. Então, soldados conseguiram abrir brechas no muro, e daí em breve abriram brechas no templo, aí tacaram fogo nas portas do templo, conseguiram entrar no templo, e daí perguntaram para Tito se podia tacar fogo no templo. Daí Tito falou que não, só que alguém acabou tacando uma tocha no santuário dentro do templo, e daí aquilo começou a pegar fogo, assim, muito, muito quente. E lembram que o templo era muito adornado com tecidos, com madeira, madeiras nobres e tal. Então o fogo foi bem forte, né? E daí aparentemente Tito ele teria até ordenado para os soldados pararem apagarem o fogo, mas não conseguiram, ou também não quiseram, não sei. Mas no final foi isso que aconteceu. O templo acabou pegando fogo, a cidade foi destruída, tacaram fogo na cidade, em Jerusalém e tal. E é importante essa questão de que o templo tendo sido queimado, parte do adorno do templo era ouro também. Aquele ouro com aquele calor, e lembra que o formato do templo era quase uma fornalha mesmo. Você tinha uma casinha, né, uma casinha, mas enfim, né, a gente já viu o nosso tour como é que era, mas você tinha ali o lugar do santuário, ele era um formato parecido com o de um caixote com uma porta aqui na frente. Então aquilo ali pegando fogo, e aquele fogo
cada vez mais se consumindo e naquele lugar assim, aparentemente ficou tão quente, mas tão quente, que o ouro derreteu, o ouro que estava no templo, derreteu. E sendo destruído o templo, os soldados, o exército, removeram as pedras ali, porque aquele ouro tinha derretido e passado por entre as pedras. E daí eles retiraram as pedras para poder retirar o ouro. E dali você tem o registro até de Tito. Opa, não é esse aqui, é esse aqui. Você tem o registro aqui de Tito, e esse aqui é no chamado não é pórtico, no arco de Tito, que está lá em Roma, que é para comemorar a vitória, as vitórias, né, do imperador. Né? Como a gente tem diversas vezes na história, né? Você tinha o imperador, o líder, que ele obtinha uma vitória muito grande e fazia um monumento em homenagem à sua vitória. E daí, nesse arco de Tito, né, narrando todas essas vitórias dele, você tem esses espólios aqui de Jerusalém, que os soldados, então Tito teria pego os espólios, né, do templo. Então a gente vê ali, por exemplo, o menorá, a gente tem aqui a mesa dos pães da propiciação, enfim. E foi isso que foi tomado, então o templo foi saqueado, foi tomado o que tinha ali de dentro, e foi aí que ocorreu a queda de Jerusalém. Então, se alguém fala para você da queda de Jerusalém no ano 70, você já sabe do que se trata, e foi dessa invasão aqui por, né, por Tito, por Vespasiano e tal, relacionada a, a essa destruição, então. E é, é triste o fim, mas chegamos ao fim do nosso estudo de introdução ao Novo Testamento. Como comentado, a gente vai ter mais um ainda para a gente fechar, né, a gente jungir toda essa narrativa que a gente tem, falando em termos mais teológicos, qual que é a importância de tudo que a gente aprendeu, o que a gente pode fazer daqui para frente com esse conhecimento e tal. Semana que vem a gente vai, nós veremos isso, e aqui fica, por isso, fica por aqui o nosso estudo do fim do período, né, que eu chamei, fim do período apostólico. Então, só para a gente também unir as duas narrativas, perceba que a última pessoa que eu falei lá sobre a morte dela foi João, né, teria morrido depois do ano 70. Né? Então, Simão Zelote, a gente viu que ele morreu no ano 74. Então, você tem apóstolos vivos depois disso, João, né, vivo depois do ano 70, certo? Então, é isso. A gente pode juntar entre as duas narrativas, pensando que a maioria dessas mortes que a gente viu aconteceu antes desse evento ou durante essas séries de eventos. Então, terminando o nosso estudo, oraremos mais uma vez, rogando que Deus nos abençoe. Senhor Deus e Pai, agradecemos a Ti por este estudo e pedimos que Tu nos abençoes, pedimos que Tu fixe este conteúdo em nosso coração e agradecemos imensamente a Ti pela Tua misericórdia e graça para conosco. É isso que pedimos, rogamos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Então, fica aí um grande abraço a todos. Até o próximo estudo.